falar fortemente com cada um de nós. E a palavra está em Neemias 6. Obrigado. Neemias 6. Quem encontrou, se puder colocar de pé, engrandecendo e reverência a palavra do Senhor. Reverência desde o pequeno até o mais velho. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: sucedeu mais que ouviu Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém inventavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Glória a Agora Deus. a palavra: Senhor, eis aqui, Pai, a tua palavra, Senhor. Eis aqui a tua palavra que o Senhor edificou sobre o meu coração, Pai, e confirmou, Pai, durante esta semana inteira, e hoje se confirmou mais uma vez. Senhor, eu também te peço, ó Deus, aonde tiver um demônio, Pai, que atua, Pai, sobre a distração, Pai, dos teus filhos, que não deixe ele escutar a palavra do Senhor, que bata em retirada, Pai. Eu também te peço, Senhor, que a campana, Pai, 2 anos à porta da tua igreja, Pai, e que o Senhor passeie entre nosso meio. É isso que eu te peço, Pai, em teu santo nome, ó Deus. Fale conosco, Pai, continue falando conosco, Pai, que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça. É isso que te pedimos, Pai, em teu santo nome, ó Deus. Amém. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Neemias, acredito que alguns aqui já conhecem a passagem sobre Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Um nome bem complicado de se falar, mas eu estudei bastante. Ele era copeiro do rei, mas o rei era tão bondoso com ele que deixou ele receber visita. E ele recebeu uma visita do irmão dele, e nesse dia ele perguntou ao irmão dele que como estava a cidade de Jerusalém. Para quem não sabe, Jerusalém ela foi destruída desde Êxodo pelo rei Nabucodonosor. Ele autorizou que Nabucodonosor ele destruísse a cidade de Jerusalém, porque o povo estava em pecado, não estava nos atributos de Deus, não estava seguindo a vontade de Deus. Então Deus permitiu que isso acontecesse. Então Neemias perguntou ao seu irmão, e ele disse que está em ruínas, o povo está sofrendo, e não há uma pessoa que sequer levante o muro novamente. Então Neemias chorou. Porque Neemias é uma pessoa que ela se comovia com a dor do próximo. Neemias se importava com o próximo. Então Neemias orou ao Senhor. E não somente orou, mas também jejuou. Por que Neemias se comoveu tanto com aquele povo, se nem lá ele nasceu? Neemias nasceu na Babilônia. Ele não era de lá, apenas os seus pais eram de lá. Mas ele se comoveu com o povo e pediu, orou e jejuou
triste, um carisma muito baixo, e o rei perguntou para ele: por que ele está assim, sendo que eu nunca te vi assim? Mas aí Neemias falou assim: como eu não vou estar dessa forma? Se o meu povo, aonde o meu pai cresceu, está em ruínas. O rei disse assim para ele: o que me pedis? O que me pedes? O que fazereis? Não era apenas o rei dizendo isso, era a resposta de Deus para Neemias. Às vezes Deus não vai mandar um anjo, não vai mandar um profeta falar para você. É Deus dizendo a você mesmo. Deus, Ele fala para você. Às vezes Ele tem que descer do trono e te dizer através da boca de uma pessoa. Mas fique atento. Neemias, ele foi atento. E ele entendeu que não era somente as palavras do rei, mas sim uma resposta que ele tinha orado e jejuado para que isso acontecesse. Mas ele teve um processo para ter a resposta do céu. A Bíblia nos diz que ele ficou 4 meses orando e jejuando por um povo que ele nem sequer conhecia. E por que você não vai orar e não vai jejuar pela tua família? Por que você não vai orar e jejuar pelo teu irmão de congregação, onde congregamos juntos? Mas Neemias, ele se comoveu com aquele povo. E não foi somente uma resposta. Ainda ele pediu para o rei, ele autorizou que fosse, ele liberou que o Neemias fosse, mas voltasse. Mas além disso, ele deu uma providência para Neemias. Ele mandou cartas autorizando Neemias pegar madeira, porque ele teria que levantar os muros novamente de Jerusalém, porque foi a ruínas, e teria que edificar também os portões. O que eu quero dizer para você, o muro, em Isaías 60:18, diz assim: o muro é a nossa salvação, e os louvores são os portões. Glória. Para você levantar o muro, o que você tem que fazer? Para você ter a salvação, orar e jejuar. Para você levantar, para você edificar o portão, louvores, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aí você fecha todas as brechas. Então Neemias foi. Chegando lá, ele ficou 3 dias. Quando ele chegou na cidade, ele ficou 3 dias sem sequer falar para alguém que Deus tinha colocado na vida dele, que tinha colocado no teu coração. Então, chegando lá, ele ficou 3 dias sem falar nada, ficou quieto. No 4º dia, ele chamou o povo judeu e falou para eles o que Deus tinha colocado e posto para que ele fizesse em Jerusalém. Não se passou poucos dias, já teve um levante. Zambalate e Tobias. Para quem não conhece, Zambalate e Tobias era alguém de alta hierarquia, vamos dizer, porque ele mandou cartas dizendo para Neemias que se ajuntasse a ele, para que ele não vinha levantar os muros, não viesse reformular Jerusalém. Então Neemias já teve o primeiro levante, mas não foi nenhuma, nem 2, nem 3, foram 5 vezes. Na primeira vez ele mandou, na primeira, na segunda e na terceira vez ele mandou carta. O Zambalate chamou e mandou essas cartas para Neemias. Mas Neemias, ele só respondeu de uma forma. Vou ler para vocês, para não ficar somente em minhas palavras. Ele disse assim: não posso, porque estou fazendo uma grande obra
para Deus, a levante do inimigo, a levante do inferno. O inferno se põe de pé diante da tua vida. É a mesma coisa, eu estou aqui, vou fazer uma dinâmica. Hoje estamos numa dinâmica. Eu estou escondido aqui. Alguém está me vendo? Agora eu apareço. Alguém está me vendo? Se a gente ficar em silêncio e não fazer o que Deus está pedindo, ninguém vai notar a nossa presença. Mas quando você se levanta para impor o que Deus colocou no teu coração, o que Deus mandou você fazer, vai ter levantes. Então eu digo para você, não fique se escondendo, não fique com vergonha. Muitos chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos, eles pelejarão por Cristo e edificarão a sua fé numa rocha, aonde nada se abala. Pode levantar o inferno, pode levantar Tobias, Sambalate, pode levantar o que for, mas diga a todos eles: eu estou fazendo uma grande obra. Glória a Deus. Faça a obra do Senhor. Não olhe a quem, não importa a quem. Não importa se o seu irmão do lado está dizendo algo, mas nossa, ele está querendo se aparecer. Nossa, mas ela está louvando, ela está gritando. Louve ao Senhor, grita ao Senhor. Não importa quem vai se levantar. Não interessa quem se levanta. Apenas faça. Como foi dito hoje, foi uma dinâmica extraordinária hoje que foi feita. Como o Murilo disse também, para fazer a obra de Deus, você tem que se sacrificar. Porque nenhum sacrifício não é notado por Deus. Mas muito ao contrário, sim, Ele está vendo o teu sacrifício. Você acha que Deus não se agrada com o sacrifício do teu servo? Você acha que Deus não se agrada fazendo uma obra? Como o irmão disse, Ele se levanta do trono quantas vezes for preciso. Ele levanta do trono para dizer: agora sim, agora está no meu caminho. Agora Ele está fazendo a minha obra. Agora Ele está fazendo o meu querer. Mas aí vai se levantar. Muitos vão se levantar. Talvez até mesmo da tua família vai se levantar. Mas se acalma. Diga assim para ele: eu estou fazendo uma grande obra. Não olha para o lado não. Deus mandou a gente olhar para onde? Para Cristo. Que é da onde vem o nosso socorro, da onde vem a nossa salvação. Pare de olhar para o lado. Pare de olhar para o outro. Para de andar de cabeça baixa. Está andando de cabeça baixa porque escutou Sambalate falar com você, será? Será que escutou Tobias querer derrubar a sua vida? Mas aí que tá. Vou dizer mais uma vez. Que entre no teu coração. Ei, Satanás, vou dizer mais uma vez. Estou fazendo uma grande obra. Eu lembrei de algo, de um sacrifício que começou lá em Gênesis, quando Abel e Caim. Caim, ele tinha que cuidar dos frutos da terra. Abel, ele tinha que cuidar dos animais. Deus só pediu uma coisa a eles: sacrifiquem o seu melhor, trazem o altar o teu melhor. Aos olhos carnais, o prato de Caim tinha muitas coisas que aos nossos olhos tinha muito mais conteúdo. Tinha fruta, tinha legumes, verduras, tinha muito mais conteúdo, mas de Abel era apenas um animal pequeno. Mas existe diferença. Deus não escolhe quantidade, Deus escolhe qualidade. Glória a Deus. Outro detalhe: Abel, ele entregou aquilo que ele tinha, pode ser coisa pouca, mas era de grande e de suma importância para Deus, porque ele viu onde estava o coração de Abel. Caim, ele
vai te fazer falta. O que é te fazer falta? É nosso desejo. Nosso desejo é que fala mais alto por nossas vontades. Abel, ele entregou apenas um animal, mas ele entregou de coração. Ele entregou muitas coisas, mas não entregou de coração. Não houve sacrifício, não houve renúncia. Para a gente viver no reino do céu, para a gente seguir e fazer uma boa obra, a gente tem que se renunciar. Neemias teve que fazer o quê? Se renunciar. Porque Neemias, ele vivia no palácio, onde havia tudo para ele, tudo. Ele tinha do bom e do melhor, ele tinha comida, ele tinha uma cama, ele tinha tudo. Mas o que ele fez? Se renunciou para viver algo que nem ele sequer sabia como que seria. Mas vocês sabem o que tem esperando vocês? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Você sabe o porquê que Neemias teve que ir lá em Jerusalém, levantar os muros e edificar os portões? Porque o povo estava precisando do avivamento. O povo estava precisando novamente de um avivamento. Sabe quantos anos Jerusalém ficou em ruínas? 93 anos. Está na palavra. 93 anos. Alguém na Bíblia também nos relata que algumas pessoas tentaram, mas não conseguiram. Você sabe por quê? Às vezes quando a gente está no mundo, a gente tenta e não consegue. Porque não tem o direcionamento de Deus. Quando você tem o direcionamento de Deus, você sai daquilo que você com os olhos carnais consegue ver, mas você vive algo que Deus, ele vê mais alto, vê mais amplo do que nós. O povo estava sofrendo, estava vivendo num cativeiro, bem dizer, porque muito disso lá dentro eles estavam passando fome, não tinham sequer ânimo para orar e louvar o nome do Senhor. Mas quando Neemias chegou, ele pegava pedra por pedra assim, ó, colocava, louvando o nome do Senhor. Ele pegou as madeiras para edificar os portões, louvando e agradecendo o nome do Senhor. É por isso que deu certo. Porque eles somente não tinham autorização de Deus para ir lá. Ele tinha também o direcionamento de Deus. Quando Deus te direciona, é 100% de dar certo. Agora, quando você vai pela tua vontade, esquece. Você vai bater e vai voltar. No primeiro degrau que você tiver de dificuldade, você vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar. Agora, quando você tem o direcionamento de Deus, você faz assim: eu passei, vou continuar passando. Aí vem alguém, você der a volta para ele e fala assim: estou fazendo uma boa obra, estou fazendo uma boa obra, estou fazendo uma boa obra. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, não olhe para baixo. Olhe somente para Cristo. Do céu, da onde veio o teu socorro, da onde veio o meu socorro, da onde vem a minha salvação. Deus me deu algo para mim fazer neste culto há 21 dias atrás. Eu falei assim para Deus: será que é eu mesmo? Será que eu consigo fazer isso? Aí Deus falou assim: peraí, direcionamento é de quem? Quem conduz? Quem faz? Eu não consigo. Eu sou fraco. Mas eu sirvo um Deus que tudo pode. Glória a Deus. Eu sirvo um Deus que ele pega o pequeno, tira da onde ele tem que tirar, porque é ali na roda dos escarnecedores, e põe lá no deserto. Glória a Deus. Sabe por que no deserto? Porque no deserto você cria intimidade. No deserto você cria tudo aquilo que você não é capaz. Tudo aquilo que Deus precisa para a tua vida, Ele vai te colocar no deserto, porque Ele vai te tirar do mundinho, Ele vai tirar das suas amizades que te levam para um mau caminho, que te levam para perto do mundão. A gente vive no mundo, mas não somos do mundo. A
gente é do céu. Uma coisa eu te digo, a gente, nos nossos olhos carnais, não somos nem capazes de sequer levantar da cama. Mas o sopro de vida que Deus nos deu é o que nos faz caminhar sem olhar para trás. Glória a Deus. E quando Deus me deu o que eu deveria fazer, eu falei, nossa Deus, e agora? Aí Ele falou assim, você tem 21 dias. E eu sempre pedi para Ele, Deus, eu quero uma resposta, me responde. Aí quando foi um sábado que era pra gente ir para um monte, não conseguimos ir para um monte, porque estava muito frio e estava chovendo. Viemos aqui orar aqui, no templo do Senhor. Quando a irmã falou assim pra mim, antes disso, eu falei, Deus, se for pra mim fazer o que Deus me pede, então que no dia o Senhor venha me dar uma oportunidade de pregar a tua palavra. Cheguei aqui na igreja, já estava chegando próximo do dia, e eu falei, nada, e Deus não está falando comigo, e agora aqui? Será que realmente? Aí entra aquela dúvida. Mas se Deus colocou no teu coração, para que dúvida? Pare de se duvidar de si mesmo. Para de achar que você não pode, que você não consegue. Você serve um Deus que tudo pode, que tudo Ele faz, tudo Ele consegue. Nada é para nós, tudo para Ele. A honra é dele, a glória é dele. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Criador. Então quando eu cheguei aqui na igreja, a irmã falou assim, Alex, você pode pregar na quarta-feira? Olha como Deus é tão maravilhoso, né? E eu falei assim, não consegui nem responder, eu só chorei. Aí depois eu joelhei, eu orei, agradeci a Deus. Aí eu falei pra irmã, desculpa, não consegui nem te responder, mas é que Deus tocou tão forte no meu coração e não consegui nem falar. Mas quando você ora de coração, faça como Neemias, ora, entrega realmente e haverá uma providência do céu. Ele não é homem para que minta. Toda a tua promessa se cumpriu, nenhuma caiu por terra, todas se cumpriram. E hoje, eu não vou te dizer que eu sou um homem perfeito, ninguém é, somente uma pessoa que eu conheço que é perfeita, né? Mas quando você tem um direcionamento de Deus, quando você tem o Espírito Santo te conduzindo, olha, aqui está errado, vai por esse caminho, vai pelo outro, desvia, fala não. Sempre, meu irmão me disse, nosso pastor sempre me disse, você vai ter que começar a falar não, senão você vai cair na roda dos carnecedores. A partir do momento quando você começa a falar não, que você começa a não querer mais aquilo que te fazia bem lá atrás, você começa a viver um novo tempo. Você começa a viver algo que Deus tem para a tua vida, que é uma grande obra. Glória a Deus. Eu queria que todos vocês colocassem de pé. Irmã, você pode colocar um louvor para mim, por favor, se você puder cantar. Queria que o nosso profeta e nosso pastor se colocassem aqui na frente. E que a igreja também se fique em espírito. Você pode apagar a luz, por favor? Deus me deu um direcionamento e aí eu fui ligando um ponto no outro, fui direcionando algumas coisas, algumas palavras, algumas coisas, uns sonhos, algumas outras coisas, e Deus me conduziu. Pode colocar, irmão. E Deus me conduziu a algo que eu, por mim, eu não consigo fazer. Mas Deus consegue. Deus, Ele
nosso irmão Murilo. E eu precisaria